Jesus, amém. Você pode sentar, por favor? Estamos no terceiro episódio da nossa série, a Correlê, ensinamentos, lições. Temos Salomão, alguém que parece que está em profundas crises com a vida, com a existência, com as coisas dessa vida, ou da morte, ou do tempo, do trabalho, com o prazer, o lazer. Tantas coisas, parece que Salomão está em crise, mas nós temos aprendido que Salomão, diante de tudo aquilo que tinha, diante de tudo aquilo que ele podia fazer, ele decidiu experimentar tudo aquilo que ele podia debaixo do céu, debaixo desse sol. Todas as coisas, todas as coisas. Ele se permitiu fazer tudo aquilo que ele podia, debaixo do céu, dentro daquela visão, dentro daquele lugar que ele podia enxergar. Todas as coisas, para simplesmente afirmar que nada nessa vida faz sentido se você não estiver no Senhor. Se você antes não encontrar sentido e significado para a sua vida no Senhor. Aí não tem prazer, não tem posses, não tem feitos, não tem relacionamento, nada que você vai fazer que vai suprir essa necessidade, esse anseio. E hoje nós vamos conversar sobre tempo, e tempo também fez parte da crise. Mas quando nós lemos o capítulo 3 de Eclesiastes, parece que Salomão ele já começa aqui nesse ponto a abrir um pouco de mão dessas suas crises e começa a reafirmar o propósito de tudo aquilo que ele vinha vivendo até o capítulo 1, 2 e 3, embora tem muita coisa ainda para acontecer. Mas aqui Deus ele entra em cena e ele prova as coisas de maneira diferente. Eu não sei como está o seu tempo, eu não sei o que você faz do seu tempo. Eu não sei o que você faz do seu tempo que te faz pensar. Eu faço todas as coisas que eu posso e todas as coisas que eu consigo dentro do tempo que eu tenho. Eu não sei o que o tempo faz comigo, talvez alguns de vocês podem pensar. Eu não tenho controle sobre as coisas. Parece que a minha vida ela é levada pelo tempo. Parece que tudo aquilo que acontece na minha vida faz eu viver a vida que eu estou vivendo agora, não que eu tenha algum tipo de controle sobre o que está acontecendo. Não sou dono do meu tempo, não sou senhor do meu tempo. Não entendo do meu tempo e nem do tempo de Deus, muito menos do tempo de Deus. Essa também parece ser a crise, mas também a solução de Salomão. Esse tempo que podemos contar, esse relógio que carregamos no pulso, ou aquele que nós colocamos na parede de casa para poder cronometrar, para poder se orientar. Ou não, né? Que às vezes a gente carrega o relógio mas o relógio é que carrega a gente. Nós olhamos para o relógio, mas não conseguimos seguir aquilo que o relógio está dizendo para nós. O tempo parece ser o problema de muita gente. Muita gente. Não só sobre aqueles que têm problema com a pontualidade, mas sobre aqueles que também são muito pontuais. Mas sobre aqueles também que têm problema com esse tempo que nós temos vivido. Você já ouviu, já percebeu que todo o tempo que se vive agora, o presente, é pior do que o passado? Sempre existe um saudosismo. Quando ouvimos os nossos pais, os nossos tios dizer, aquele tempo que era bom, o meu tempo que era bom. E aí você chegou na idade, ou esteja chegando na idade de dizer assim, o meu tempo que era bom, a minha infância que era boa, a minha adolescência que era legal. A coisa está perigosa. Não sei se eu vou ter filhos. Não sei, eu não sei o que será do futuro. A gente pensa o pior futuro possível para se viver, o pior futuro possível para se ter alguém. O tempo, o tempo. Eu sei que muitos de vocês aqui conhecem a letra da música ou a música O Tempo Não Para de Cazuza. E quando eu vejo Eclesiastes e olho para uma música como essa, eu vejo que as crises são semelhantes. A diferença é onde eu coloco a crise do meu tempo. E ele diz assim, eu disparo contra o sol, como alguém que sofre debaixo desse sol. Eu, o sol, esse sol. Sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara
cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada, eu sou mais um cara. Sabe aquela luta, aquela correria que você tem que parece que nunca chega a lugar algum? E quando chega parece que não tem ninguém te esperando, ninguém está te aplaudindo, ninguém está celebrando com você. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir, o passado. É interessante isso. Eu vejo um museu de grandes novidades. Não há nada de novo debaixo do céu. Nada de novo. São os rios que correm para o mar, que voltam. É como o tempo que vem, o vento que vem do sul e vai para o norte. Parece Salomão. Parece que ele se inspirou na crise de Salomão. O tempo não para, o tempo não para. E existem outros também que vivem esperando dias melhores, dias de paz. Alguém tem essa esperança? Dias melhores, dias de paz. Parece até um hino, né? Parece até uma música. Alguns aqui diria que se colocasse Jesus aqui, dava para tocar na igreja, né? Outros não, está repreendido no nome de Jesus. Música do diabo. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos melhores. Alguém tem essa esperança? Tem dias que a gente não quer estar com a gente mesmo. Alguém já teve esse problema? Que fala assim, poxa, eu não quero me encontrar comigo hoje. Eu não quero olhar no espelho. Esperamos dias melhores no amor, na dor, em tudo. Esperando o dia em que seremos para sempre. Para sempre. Essa eternidade. E é exatamente isso que Salomão também diz no capítulo 3, que leremos hoje. Esse anseio que Deus colocou em nós pela eternidade. Esse dia que vai chegar e vai resolver esse problema. Esse dia que vai parecer de fato que o fardo que carregamos é de algodão. E a gente fica um pouco bravo, né? Porque parece que o autor da música que cantamos antes, ele encontrou uma coisa que ainda não encontramos. Por que é que a gente chora, né, se o fardo é de algodão? O fardo de quem que é de algodão? No dia a dia as coisas parecem um pouco mais difíceis. E parece também que aí está o discernimento que precisamos encontrar no Senhor para olhar para essa vida e observar que existe um fardo mais leve do que esse que carregamos. E isso não tem a ver com a ausência de peso. Tem a ver com quem carrega esse peso por nós. E eu gostaria de ler Eclesiastes 3 com você, alguns versículos desse capítulo, não o capítulo todo. Você pode abrir a sua Bíblia, pode abrir o seu aplicativo. Vou mencionar alguns versículos aqui ao longo do tempo, mas a reflexão vai acontecer e você pode ir acompanhando. E ele diz assim, que há um momento certo para tudo. Para tudo. Tudo tem um tempo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, de paz, o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo. Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Eu concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam.
O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Eu vejo um museu de grandes novidades e o tempo não para, o tempo vai passando. O tempo é do Senhor. Quantas vezes você já usou na sua vida? As coisas acontecerão no tempo de Deus. Deus tem o teu tempo. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. E sempre quando eu ouço isso, ou quando eu falo isso, eu lembro quando eu orava para Deus dar a minha esposa como namorada na época. Eu orava sobre o tempo de Deus, eu orava sobre a vontade de Deus, mas eu orava no final, Senhor, que seja feita a minha vontade, mas não a sua. Que não seja no tempo dela e nem no seu tempo, Senhor, que seja no meu tempo. Você já falou alguma vez que as coisas na sua vida vão acontecer no tempo do Senhor? Mas que no fundo, ou às vezes nem tão fundo assim, no raso mesmo, a gente quer é que a nossa vontade seja feita e no nosso tempo. É no meu tempo, Senhor. Eu preciso disso agora. Eu quero isso aqui e agora, Senhor. Eu preciso. Eu desejo isso. E tem um comentarista que afirma que o propósito claro aqui desse texto é enfatizar o efeito frustrante do tempo sobre o trabalho, sobre a vida, sobre todos os aspectos da vida. Esses 8 aspectos que Salomão ele diz aqui, porque Deus determinou os eventos de antemão, seja lá qual for a razão. Esse comentarista ele crê que não adianta você se frustrar, não adianta você fazer planos. O Provérbios mesmo diz 16 que o homem se faz planos, mas a palavra final ela é do Senhor. Que você faz isso, mas Deus tem um plano. Deus ele tem um projeto, Deus ele tem um tempo para cada uma dessas coisas. E em parte isso é verdade, conforme se pode ver por outras conclusões que podemos tirar ao longo do texto e outros versículos. Por exemplo, no versículo 9, 10 e 11 que lemos agora, e você pode ver, ele enfatiza um certo tipo de inadequação humana sobre a realidade de Deus, controlando as épocas e o tempo e os ciclos da vida, que o homem parece não se encaixar nas coisas em que a vida parece estar oferecendo. Esse tipo de coisa que parece que estamos sempre correndo atrás de deixar alguma coisa resolvida na vida. E é como limpar a casa. Você limpa o quarto e a cozinha já tem louça para lavar. E você lava a louça e você precisa varrer a casa. E aí você precisa lavar o banheiro. E essa coisa parece que nunca acaba. E a gente faz uma boa limpeza na casa, porque aí a gente vai ficar o resto da semana andando na ponta dos pés para sujar menos a casa. E aí a gente tem que limpar a casa de novo. Mas parece que a gente não se encaixa nessa coisa. É uma coisa que roda e a gente não se encaixa nunca nisso. Nunca entra no eixo exato da vida. Os acontecimentos, as épocas, características ao longo do tempo são imposições sobre a humanidade e ninguém pode escolher a época de chorar. Existe apenas o tempo de chorar. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar, porque é tempo disso. O tempo veio. É alguém que partiu. Ou é você que teve que partir? É algo que se quebrou, é algo que deixou de existir. É algo que cresceu, é algo que não cresceu. É algo que era meu e agora não é mais. E aí é tempo de chorar. É tempo de chorar, não é tempo de se alegrar. Porque alguma coisa se foi, alguma coisa se perdeu. E de repente, essa coisa que se foi e essa coisa que se perdeu também é tempo de alegria, é tempo de sorrir. É como os pais que casam os filhos. É um choro misturado com alegria, pelo privilégio de ter o filho ou a filha se casando, e aí é aquela mistura de alegria e de tristeza. Do ninho vazio e porque o filho e a filha cresceu.
amadureceu, assumiu responsabilidades, encontrou e conheceu o amor. Igualmente, os eventos da vida que sobrevêm à nossa existência, elas desconstroem a nossa confiança de todos os esforços nossos empenhados em alguma coisa. A vida simplesmente vem e faz isso. Há tempos atrás, tivemos um forte vento aqui na região e um telhado todo de um vizinho nosso na rua de trás subiu com aquele vento. E eu fiquei triste por aquele vizinho. E a vida da gente, às vezes, acontece isso. O vento vem e destrói, e é inevitável. Fernando Dias Lopes afirma que as tempestades são inevitáveis. Inevitáveis. A maneira como vamos passar pela tempestade são outras coisas. Mas esses eventos da vida vêm e mudam a nossa maneira de enxergar as coisas. Mudam a nossa forma de viver. Destrói a nossa confiança. Corrói a nossa autoconfiança. A nossa autoestima. Faz a gente ressignificar a maneira de ver as coisas, reciclar, ou simplesmente mudar completamente a maneira de olhar o mundo, de olhar as pessoas, de olhar a situação, de encarar o casamento, os relacionamentos. São os eventos da vida, qualquer que seja o nosso espírito de iniciativa e a nossa perícia, estudo, visão clara sobre as coisas, nossos verdadeiros patrões parecem ser essas épocas que são implacáveis. Elas vêm e mudam tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você edificou. Simplesmente muda a sua maneira de enxergar. Simplesmente muda. As fases da vida vão passando. Você decide se você amadurece, mas nós estamos submissos ao tempo e à época. Essa prisão que a gente tenta construir para gerar algum tipo de segurança, nós precisamos nos forçar, ou nos esforçar a olhar o tempo e a perceber o que é que Deus está fazendo nesse tempo. Como é que eu posso cooperar com Deus? Porque quando muda as coisas, elas não mudam só os nossos calendários, mas é aquela maré de coisas e acontecimentos que nesse instante faz a gente tomar providências, iniciativas que parecem ser inadequadas ou adequadas, e em seguida outro tipo de providência vai reverter aquele tipo de decisão que você tomou naquele tempo, para aquela coisa. Qual é a atitude que você tem tomado sobre os tempos que você tem vivido? Você consegue perceber o tempo e descrever o momento e a fase da vida que você está vivendo? É tempo de quê? Porque há um tempo para cada coisa debaixo dos céus. E qual é o tempo? Nós não temos certeza de que significado a vida e o tempo vai trazer para nós agora, ou para aquilo que você está vivendo aqui agora. E a gente também nem pode permanecer do lado de fora dos acontecimentos, como se pudéssemos assistir aquilo que está acontecendo na nossa vida, e como um diretor de cinema, de teatro, decidir para onde é que a nossa vida está caminhando. Não é possível fazer isso. Pode até tentar. Sentar no banquinho e ver a vida viver, a vida passar, e simplesmente contemplar o fim das coisas. Em algum momento, o próprio tempo vai dizer para nós que agora é tempo de olhar e fazer alguma coisa, de tomar alguma decisão. Tudo isso coloca a humanidade em seu devido lugar, muito longe de ser a senhora do destino, de ser o dono do destino, a dona da sua própria alma. Entretanto, há ainda outras conclusões sobre o texto nesses versículos. Na primeira parte do versículo 11, 12 e 15, enfatizam que a disposição dos eventos que humilha os homens podem ser também os mesmos eventos que são base de alegria e de segurança. Nem sempre aquelas notícias que são boas para nós e de celebração, nem sempre esses mesmos eventos na vida de outra pessoa trará alegria.
E nem sempre o mesmo evento na vida da mesma pessoa vai trazer alegria o tempo todo. A mesma notícia, num outro tempo, traz tristeza. É meio paradoxal, porque não é assim que as coisas são. As coisas, elas não são pragmáticas, racionais, como a gente deseja, a gente espera. Aquilo que a gente espera tanto quando recebe, não é mais o tempo. A pessoa que estuda tanto para o concurso, para trabalhar naquela área, e quando ela passa, esse recurso não é mais suficiente para a vida que eu estou vivendo agora. Essa cidade não é mais ideal para mim. Esse lugar não é mais o que eu estou vivendo, não é mais a área que eu estou estudando, não é mais isso. Não é simplesmente isso. Não temos certeza dos significados, não temos certeza de como as coisas acontecerão, mas elas acontecerão. Entretanto, há muito mais a ser vivido. O Antigo Testamento, repetidamente, vê perfeito propósito na vida, naquilo que Deus está providenciando na história, e que Deus está determinando cada coisa, cada estação ao seu tempo. Cada aspecto da vida tem o seu tempo. A chuva, a Bíblia fala sobre isso em muitos aspectos. A queda dos inimigos de Deus, a concepção, daí a grande necessidade de visão das épocas, o tempo de fazer cada coisa. Aquele que é agricultor, aquele que planta, sabe que ele não pode fazer as coisas fora do seu tempo. Talvez a tecnologia traz alguns benefícios sobre as mudanças de época, de como lidar com isso. Ainda assim, é necessário saber com aquilo que está lidando. Salomão, ele mantém um ponto de vista semelhante com aquilo que Deus já vinha narrando na história para o seu povo. Os tempos da vida não podem ser vividos inteiramente, mas em todo tempo, ele conclama a um chamado, contentamento. Contentamento, porque o nosso contentamento, o contentamento que Salomão ele narra aqui neste momento, não depende das coisas da vida. Não depende das coisas que você está lutando agora. Não é que você não precise mais lutar. Não é que você não precise mais disso. Mas é uma consciência que vamos adquirindo na nossa caminhada com Deus, que faz com que essas coisas que você está lutando, que nós lutamos, não seja muito maior do que a vontade de Deus para a sua vida, que o tempo de Deus, que a vontade do Senhor, que o tempo do Senhor. Deus está intimamente ligado ao tempo. O próprio relacionamento dele com os homens exige uma ordenação do tempo para que o seu propósito se cumpra. Por exemplo, nós sempre falamos sobre a grande história e narrativa, que aquilo que nós estamos vivendo não é fruto simplesmente do acaso, que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que a história, ela tem começo e ela tem fim. O livro que nós temos em nossas mãos é uma história sobre nós, sobre aqueles que professam a sua fé em Deus ou não, mas é a história de Deus para nós, o Deus que cria todas as coisas, o Deus que estabelece na história um plano de redenção para restaurar a criação humana e não humana da queda. E nós estamos inseridos nessa narrativa, e Deus é um Deus que se manifesta nisso, e portanto, essa vida que Deus escreve, essa história que Deus escreve, ela transcende a visão humana debaixo dos céus. Ela vai além disso. Salomão, ele toma esse conceito do tempo, que permeia o Velho Testamento, de como Deus se manifesta, de como esses eventos são narrados através de homens de Deus, mulheres de Deus, e faz dessa narrativa aqui um plano mais otimista, uma visão mais otimista das coisas.
Porque ao olhar para a história, ele percebe que o fim dessas coisas são melhores do que aquelas que são escritas por homens, do que aquelas que são ditas por homens, do que aquela que foi planejada por ele, do que aquela que é planejada por você, por mim e por nós. Então ele olha para este plano de uma maneira mais otimista, não tão pessimista quanto ele vinha falando antes. Salomão, ele toma esse conceito do tempo que permeia toda a história até aquele momento e diz: tem dias melhores, tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Das 14 citações que ele faz no capítulo 3, de 2 a 8, cobrem todas essas gamas de atividades humanas e ele vê Deus no controle total de todas as coisas. É um apelo um tanto humilde, como de uma confiança de que há um tempo certo para cada coisa. E não é o meu tempo, não é o seu tempo. Aquelas coisas pela qual nós narramos, nós não temos controle. É outra coisa que não é a mim, que não é a você e que não é a ninguém. A ninguém. Tomamos decisões esperando que outros resultados aconteçam e outras coisas acontecem. E os resultados das coisas que lutamos e planejamos mudam os planos e o tempo das pessoas que estão à nossa volta. E por isso não é sobre nós. Tempo simplesmente significa uma ocasião, uma época. Propósito já é outra coisa. Propósito é aquilo que a pessoa deseja fazer. E Salomão, ele fala como se esse desejo para fazer e viver, para usufruir dessa vida, não partisse simplesmente das coisas que ele deseja, mas partisse de Deus, da vontade de Deus, do tempo de Deus. E toda essa pesquisa que ele se propõe a fazer da vida, essas experiências que ele faz da vida, que ele se joga, que ele se lança, que ele se permite viver, não se limita mais àquilo que acontece debaixo do sol. Ele tem outras considerações agora que são a obra do Senhor. Não é mais sobre aquilo, não é mais sobre os meus esforços, não é mais sobre como eu me sinto quando eu estou fazendo essas coisas, ou quando eu não estou fazendo essas coisas. É algo maior agora, é aquilo que Deus está fazendo. A eternidade dos tratos de Deus com a humanidade corresponde a algo que é maior, e é algo que não é mais alto daquilo que está acima dos céus, aquilo que os olhos podem ver. E é lindo isso agora, porque isso se encaixa exatamente com aquilo que Deus promete ao longo da história. Porque aquilo que os nossos olhos não podem ver, não está tão distante que não podemos tocar ou compreender, mas está dentro de nós. Porque Deus é um Deus pessoal. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E essas coisas que nós não conseguimos enxergar, essas coisas que estão acima dos céus, emprestando a metáfora aqui de Salomão, ela acontece dentro de nós, porque é a obra que Deus faz em você, no seu coração, na sua mente, que muda a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, ela transforma essa perspectiva. É algo que começa aqui. É algo que corresponde, algo que está dentro de você. Dentro de você. É a obra que Deus faz em você, a partir de você, que muda a sua relação com o tempo, que muda a sua relação com os planos. Fomos dotados de capacidade para as coisas eternas. Temos interesse pelo futuro, desejamos compreender e entender as coisas do princípio ao fim, e temos esse senso de algo que transcende as situações que são imediatas. É ou não é assim? Esse desejo que nós temos, nós somos criados, é uma característica divina de Deus em nós. As Escrituras falam de nossa criação, de que nós somos criados à imagem e semelhança ou glória de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26. A glória perdida em sua
é perdida em sua maior parte por causa do pecado, por causa da queda, mas não totalmente, não totalmente. Percebam, nós somos criados à imagem e semelhança e glória de Deus. Perdemos parte disso por causa do pecado, mas não totalmente, e é isso que Deus usa para mudar a nossa perspectiva das coisas, para que a nossa relação com a vida, com o tempo, com os planos, transcendam essas coisas que podemos pegar, que os olhos possam ver, com essas coisas que nós podemos nos relacionar e talvez fazer dessas coisas o fim último. É esse ponto que ficou em nós, é que Deus usa para restaurar a nossa própria existência, é quem você é, a sua identidade, os nossos planos, os planos divinos de Deus através de nós. Porque não é o nosso projeto de vida que vale a pena. Não é os nossos planos de vida que vale a pena, é os de Deus. E é como Deus está usando cada pessoa de modo singular para manifestar o seu plano na história. É de como isso que você está fazendo está glorificando a Deus, edificando e abençoando as pessoas à sua volta, independente de quem elas são. A nossa consciência de Deus é parte da nossa natureza. Da nossa natureza, de quem somos, fomos criados para isso. E essa supressão, aquilo que perdemos dessa consciência, parte do nosso pecado. E permanecer nessa consciência daquilo que perdemos, desses planos que se vão, dessa frustração, dessa ansiedade que é tomada, é como se apropriar de uma natureza que não fomos criados para viver. Essa parte que perdemos, nós somos criados e nesse momento da vida para usufruir daquela parte que temos no Senhor, não daquela que perdemos. As extensas pesquisas de Salomão não descobriram nada nesse reino finito deste mundo que possa satisfazer o coração humano de forma intelectual ou prática. Nada. Salomão viveu todas as experiências que ele podia para poder dizer, não existe nada nesse reino finito que possa preencher os anseios do coração. Nada nesse reino finito que possa preencher esse anseio pelo futuro, esse anseio por algo eterno. Nada. Nada que você vai fazer nessa vida, o seu trabalho, o melhor trabalho do mundo, os melhores relacionamentos, as melhores coisas que possam acontecer, que vai preencher por completo. Porque não é aí, não é exatamente nesse lugar, não são exatamente nessas coisas, não são essas coisas que Deus criou para que preenchesse esse lugar vazio, esse anseio pela eternidade. Embora ele tenha resolvido compreender tudo o que há debaixo do sol, existe aquele algo dentro dele que faz perceber que nada que ele faça será suficiente para fazê-lo se sentir completo. Nada, 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 nada. Isso chega bem perto de Agostinho, que afirma: tu nos fizestes para ti mesmo. E os nossos corações não descansam enquanto não encontram paz em ti. O Senhor nos fez para Ele, para Ele. E os nossos corações não encontrarão descanso enquanto nós não encontrarmos paz no Senhor. Paz no Senhor, uma paz que o mundo e as coisas deste mundo não podem nos oferecer. De maneira prática, gostaria de convidar você a refletir sobre isso, para concluir a nossa reflexão, que há um tempo para cada coisa debaixo do céu, mas seu tempo não está restrito àquilo que acontece debaixo do céu. Amém? Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, o tempo do Senhor, é além desse tempo que você está vivendo, do tempo que você está esperando que as coisas aconteçam na sua vida. Permita que o Senhor, dos seus dias difíceis, seja Deus. Permita que Ele seja o Senhor do seu tempo. Não permita que essas coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida dominem a sua consciência, a sua sanidade, a sua reflexão. Cada aspecto da vida tem um tempo.
Cada coisa que você está vivendo tem um tempo. Descubra qual o seu. Qual é o momento que você está vivendo agora? Reflita sobre isso. Não adie, nem antecipe o tempo de alguma coisa que você está vivendo. Davi diz: eu agradeço a Deus, porque de antemão não conheci os seus planos. Alguns de nós, se for perguntado, se você pudesse escolher um poder, que poder seria esse? É de ver o futuro, é de ver o que vai acontecer para frente, é aquilo que vai acontecer depois. O que vai acontecer quando eu chegar nesse lugar? E Davi diz: graças a Deus, eu não conheci antes tudo isso. O tempo está intimamente relacionado a propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Você conseguiu ouvir a Deus sobre o seu propósito? Você tem conseguido perceber exatamente qual é o seu chamado para este momento? Qual é a sua vocação para este tempo? Esse anseio pelo futuro que existe em você, esse anseio pelas coisas que não existem ou não aconteceram com você, transforme essa ansiedade em esperança. Esperança. A esperança, ela produz em nós perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Vai nos moldando. Esse anseio só será preenchido na eternidade pelo eterno. Pelo eterno. Quando a imagem de Cristo for completa em nós. Amém? Eu quero convidar você a ficar no seu lugar mesmo, mas que você fechasse seus olhos. Nós vamos participar agora de Santa Ceia. E que você pudesse pensar sobre o tempo. Sobre o seu tempo, mas também sobre o tempo de Deus. O que você tem feito da sua vida e com a sua vida até aqui. De como Deus, Ele está usando o tempo para manifestar o propósito dele sobre a sua vida. E de como você tem compreendido aquilo que Deus tem feito na história. Nós estamos participando agora da Santa Ceia, e que é algo que que Jesus disse que deveríamos fazer todas as vezes em memória dele, em memória daquilo que ele fez por você, para a glória dele, mas por você, para que você encontrasse esperança, para que você encontrasse o privilégio de viver a vida que você está vivendo. Só queria pedir para vocês esperarem um pouquinho.